Olá! Vamos a mais um capítulo. Hoje é o 42. Izete a Bela forçou a porta de Shenar, que almoçava com alguns notáveis, deliciados por saborearem as costelas de vaca grelhadas, temperadas com molho condimentado. Como podem empanturrar-se de comida quando o Egito está em perigo? Os notáveis ficaram chocados. O filho mais velho do rei ergueu-se, pediu desculpas e arrastou a jovem para fora da sala de refeições. O que significa essa intromissão? Largue o meu braço! Está arruinando a sua reputação. Por acaso não sabe que os meus convidados são personalidades importantes? E o que me importa isso? Por que essa histeria? E você, por acaso, também não sabe que Sete e Ramsés desapareceram no vento do deserto? Não é essa a opinião da rainha. Izete a Bela ficou desarmada. A opinião da rainha? A minha mãe está convencida de que o faraó não está em perigo. Mas ninguém tem a mínima notícia. Não está me dizendo nada de novo. Deve formar uma expedição e partir à procura deles. Agir contra a opinião da minha mãe seria uma falta imperdoável. De que informações dispõe ela? Da sua intuição. A moça regalou os olhos, espantada. Isso é uma brincadeira de mau gosto? É a verdade, minha querida, apenas a verdade. O que significa essa atitude inverossímil? Na ausência do faraó, a rainha governa e nós obedecemos. Shenar não estava descontente. Izete a Bela, exaltada e inquieta, não deixaria de espalhar os piores boatos sobre Touia. O grande conselho seria obrigado a pedir-lhe explicações. A sua reputação seria afetada e faria um apelo a ele, Shenar, para gerir os assuntos do Estado. Ramsés avançava à frente da expedição que regressava do deserto do leste, depois de ter construído uma capela e casas onde os pesquisadores de ouro teriam condições de trabalho aceitáveis. O veio de água descoberto pelo rei alimentaria o poço durante muitos anos. E os burros estavam carregados com sacos de ouro de primeira qualidade. Nenhum só homem morrera. O faraó e o regente sentiam-se orgulhosos por trazerem o contingente completo. Alguns doentes arrastavam os pés, ansiando pelas semanas de repouso que teriam após o seu regresso. Um carreiro, picado por um escorpião negro, vinha transportado numa padiola. Febre alta e dores no peito inquietavam o médico militar. Ramsés chegou ao topo de uma colina e, ao longe, distinguiu uma minúscula mancha verde. As primeiras culturas, as mais próximas do deserto. O regente voltou-se e anunciou a boa notícia. Gritos de alegria ergueram-se nos céus. Um guarda de olhar penetrante apontou para um montículo rochoso. Uma pequena caravana está vindo em nossa direção. Ramsés concentrou-se.
Primeiro, apenas distinguiu os blocos inertes, mas depois distinguiu alguns burros e 2 cavaleiros. Estranho, considerou o guarda. Eu diria que são ladrões fugindo para o deserto. Vamos interceptá-los. Parte da tropa avançou. Pouco depois, os 2 prisioneiros eram trazidos à presença do regente. Cetal estrebuchava. Ameni estava quase desfalecendo. Eu sabia que havia de encontrá-lo, murmurou ao ouvido de Ramsés, enquanto Cetal se ocupava do carreiro mordido pelo escorpião. Shenar foi o primeiro a felicitar o pai e o irmão. Tinham realizado uma autêntica façanha que ficaria relatada nos anais. O filho mais velho propunha-se ser o redator, mas Sete confiou essa tarefa a Ramsés, que a realizaria com o auxílio de Ameni, minucioso na escolha dos termos e na elegância do estilo. Os membros da expedição não se cansavam de contar o milagre do faraó, que o salvara de uma morte terrível. Apenas Ameni não partilhava da alegria geral. Ramsés supôs que a sua saúde debilitada fosse a causa da sua tristeza, mas quis confirmar. Que mal lhe rói interiormente. O jovem escriba estava preparado para a prova e apenas a verdade o purificaria. Duvidei da sua mãe e julguei que ela queria apoderar-se do poder supremo. Ramsés deu uma gargalhada. O seu excesso de trabalho está lhe prejudicando, meu amigo. Vou obrigá-lo a passear e a fazer um pouco de exercício. Como ela se recusava a enviar uma expedição de socorro, ignora que existem laços invisíveis que ligam o faraó e a grande esposa real. Hei de recordar-me disso, pode ter certeza. Há um pormenor insólito que me surpreende. Por que demora tanto a meiga Izete a vir prodigalizar-me o seu afeto? Ameni baixou a cabeça. Ela é tão culpada quanto eu. Que falta cometeu Izete? Acreditou também que a sua mãe conspirava e multiplicou-se em críticas severas e acusações pérfidas. Mande chamá-la. As aparências enganaram-nos. Mande chamá-la. Izete, a bela, que se esquecera de se maquilar, lançou-se aos pés de Ramsés. Perdoe-me, eu suplico. Com os cabelos soltos, envolvia com os braços nervosos os tornozelos do regente. Estava tão inquieta, tão atormentada. Era essa a razão para supor que minha mãe fosse capaz de tais torpezas e, pior ainda, para macular o seu nome? Perdoe-me, Izete chorava. Ramsés levantou-a. Abraçando-se a ele, continuava a chorar sobre o seu ombro. A quem falou? Perguntou ele severo. A muita gente, não sei, estava louca de angústia, queria que partissem à sua procura. Acusações infundadas poderão conduzi-la diante do tribunal do vizir. Se o crime de lesa majestade for provado, serão os trabalhos forçados ou o exílio. Izete, a bela, explodiu em soluços.
Agarrou-se a Ramsés com a força do desespero. Deporei em seu favor, porque o seu arrependimento é sincero. Desde o seu regresso, o faraó retomara o governo que Touia conduzia tão bem na sua ausência. A alta administração confiava na rainha, que privilegiava o trabalho diário em detrimento dos jogos políticos em que se perdiam muitos cortesãos. Quando Sete era obrigado a abandonar a cadeira do governo, partia com a alma em paz, sabendo que a esposa não o trairia e que o país seria dirigido com sabedoria e lucidez. É verdade que poderia confiar uma regência definitiva a Ramsés, mas o rei preferia agir por osmose, transmitir-lhe a experiência de forma mágica, em vez de abandonar o filho no campo fechado do poder, onde o espreitavam tantas ciladas. Ramsés era uma criatura forte, uma personalidade de envergadura. Possuía aptidões para reinar e enfrentar a adversidade com todas as suas forças. Mas estaria apto para suportar a solidão esmagadora de um faraó? Para o preparar, Sete fazia-o viajar em espírito e da forma mais concreta, faltando ainda percorrer muitas etapas. Touia apresentou Nefertari ao soberano. Tensa, a jovem foi incapaz de pronunciar uma palavra e contentou-se em fazer uma vênia. Sete observou-a durante alguns instantes e recomendou-lhe o maior rigor no exercício das suas funções. Dirigir a casa de pessoal da grande esposa real exigia firmeza e discrição. Nefertari retirou-se sem ter ousado olhar para o rei. Mostrou-se severo, observou Touia. Ela é muito jovem. Terei contratado uma incapaz. É dotada de notáveis qualidades. A sua vontade era entrar no templo e não sair mais de lá. Como a compreendo, está então submetendo-a a uma terrível provação. É verdade. Com que intenção? Eu própria não sei. Desde que vi Nefertari, pressenti nela uma personalidade excepcional. Teria sido feliz no interior do templo fechado, mas o meu instinto diz-me que ela tem outra missão a cumprir. Se eu não estiver enganada, seguirá o seu caminho. Ramsés apresentou-a à mãe vigilante, o cão amarelo dourado, e Matador, o leão núbio, cujo tamanho começava a assustar. Os dois companheiros do regente, sensíveis à honra que lhes era concedida, comportaram-se de forma correta. Alimentados pelo cozinheiro pessoal da rainha, saborearam, deitados lado a lado e com grande prazer, a cesta à sombra de uma palmeira. A entrevista foi agradável, admitiu Touia, mas qual é o seu verdadeiro motivo? Izete a Bela. Terminaram o noivado? Ela cometeu uma falta grave. Tanto assim? Caluniou a rainha do Egito. De que forma? Acusando-a de ter maquinado o desaparecimento do rei para ocupar o seu lugar.
Para a estupefação de Ramsés, a rainha pareceu divertida. A quase totalidade dos cortesãos e das nobres damas era da mesma opinião. Censuraram-me por não ter enviado um exército de socorro, quando eu sabia que vocês 7 estavam salvos. Apesar dos nossos templos e dos nossos rituais, poucos sabem que é possível se comunicar pelo Espírito, para além do tempo e do espaço. Será ela acusada? Reagiu de forma normal. Não sofre com tanta ingratidão e injustiça. É assim a lei dos homens. O essencial é que não governe o país. Uma jovem depositou as missivas sobre uma mesa baixa, à esquerda da rainha, e saiu rapidamente, silenciosa e furtiva. A sua breve presença fora semelhante ao brilho de um raio de sol por entre as folhagens de uma árvore. Quem é ela? Perguntou Ramsés. Nefertari, a minha nova intendente. Já a tinha encontrado antes. Como conseguiu o posto tão importante? Uma simples conjugação de circunstâncias. Fora chamada a Mênfis para se tornar sacerdotisa do templo de Hathor, e eu reparei nela. Mas você lhe propõe o oposto da sua vocação. Os haréns formam as nossas jovens para as mais diversas tarefas. São grandes responsabilidades para uma pessoa tão jovem. Você também tem apenas 17 anos. Tanto aos olhos do rei como aos meus, apenas interessa a qualidade do coração e da ação. Ramsés ficou perturbado. A beleza de Nefertari parecia vir de um outro mundo. A sua breve aparição gravara-se nele como um momento miraculoso. Acalma, Izete a Bela, recomendou Touia. Não apresentarei queixa, mas que aprenda a distinguir a verdade do erro. Se não for capaz disso, que tenha pelo menos freio na língua. É isso. Nefertari, pertinho de Ramsés, né? Bom, um capítulo para nos trazer muito alívio, não é? Muito bem. Voltamos no próximo vídeo para seguir a nossa história. Espero vocês aqui comigo, tá bem? Tchauzinho.